Boa tarde, caros conterrâneos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como estudar a linguagem humana, gramática descritiva e gramática normativa. Aula de linguística. O que é estudar a linguagem? Estudar linguagem linguística não é julgar o que está certo ou errado, mas entender como a linguagem funciona e varia entre pessoas, lugares e situações. É uma ciência descritiva com várias áreas: sons, formação de palavras, organização de frases, sentidos, uso em contexto, variação social e psicolinguística. Linguística não manda em língua, descreve o que os falantes realmente fazem. Gramática. Gramática interna ou competência. O manual mental que cada falante carrega sem ter estudado. É o que permite reconhecer frases naturais na sua variedade. Gramática descritiva. Ciência. Descreve o uso real de uma comunidade, variedades, regras produtivas e mudanças. Não prescreve, observa, compara e explica. Essa perspectiva fundamenta a crítica ao preconceito linguístico. Se uma forma funciona numa comunidade, ela é legítima, como variante, mesmo que não seja forma de prestígio. É a sua identidade. Gramática normativa ou prescritiva. Compila e preserva normas de prestígio para contextos formais. Escolas, concursos, jornalismo, documentos. Útil como referência comum, mas não é superior linguisticamente às outras variedades. Chamar errado o modo de falar de um grupo é, na prática, desqualificar o próprio grupo. Como a linguística estuda a língua e por que isso importa na sociedade? Na escola, na verdade. A linguística abre o motor da língua, coleta dados, fala real, textos, mídias, analisa padrões, sons, morfemas, síntese, sentidos, uso e formula generalizações sem impor um juízo moral. Isso conversa com a ideia de trabalhar texto como eixo, leitura, análise e produção juntos, e multimodalidade. Não só o texto escrito, mas gêneros textuais diversos e, inclusive, digitais. Em língua portuguesa, o texto é ponto de partida e de chegada. A gramática aparece a serviço do sentido e do gênero em uso. Evitar fatiar leitura, gramática, redação em caixinhas desconectadas. O descritivo explica o que está acontecendo. Já o normativo orienta quando e onde usar a forma de prestígio. Para que serve cada abordagem? A descritiva, ela é uma ciência da língua, entende variação, mudança, aquisição, processamento e embasa em ensino crítico e combate ao preconceito. Normativa é uma convenção social, útil para a circulação em esferas de poder, escola, vestibular, trabalho. Ensinar padrão é incluir, desde que venha junto com um respeito às variedades e com tarefas textuais reais. Como estudar e ensinar gramática de modo que faça sentido? Comece pelo gênero, texto, notícia, meme, conto, edital. Observe escolhas linguísticas que realizam propósitos do gênero, coesão, concordância, pontuação, léxico, multimodalidade. Generalize, dá evidência para a regra. Neste gênero, veja o X porque a função é Y. Volte à produção. Reescreva, edite o texto aplicando o que foi observado. Integre leitura, análise e produção, evitando aulas fragmentadas. Dica: usar manchetes e posts para mostrar como recursos gramaticais produzem efeitos, voz passiva, seleção lexical, aspas, caixa alta, etc. E treinar leitura crítica.
vamos para um pequeno glossário. Norma padrão, culta. Convenção de prestígio para contextos formais. Não é a língua toda. Variação. Diferenças por região, grupo social, situação, mídia. Todas legítimas. Preconceito linguístico. Julgar pessoas por seu modo de falar. A linguística combate isso. Multimodalidade e multiletramentos. Linguagem para além do verbal. Trabalhar diferentes gêneros e códigos. Imagens, sons, diagramação. A norma é o endereço social, não um atestado de inteligência. Ensino de gramática faz sentido quando ajuda a ler e escrever melhor um gênero específico. Em linguísticas, erro é falha de comunicação, não diferença de variedade. Vamos agora para algumas perguntas e respostas. Por que a linguística evita dizer que uma forma é errada? Porque descrever usos reais e seus contextos Porque descreve usos reais e seus contextos de eficácias. Chamar de errada o que funciona em uma comunidade é confundir prestígio com estrutura linguística. O ensino responsável mostra a variedade e também ensina o padrão para contextos formais. Então, a gramática normativa não serve? Serve sim, como acordo de circulação em esferas formais. O ponto é usá-la junto com leitura e produção de textos reais, explicando por que certas escolhas são preferidas em determinados gêneros e situações. Como integrar leitura, gramática e redação na prática? Parta de um gênero, exemplo, notícia. Leia com lupa, voz ativa, passiva, seleção lexical, pontuação. Discuta efeitos de sentido e sistematiza a regra que apareceu e reescreva a notícia aplicando as escolhas. Isso evita a fragmentação que a leitura didática critica. E os textos digitais e multimodais, onde entram? Entram no centro. Os alunos vivem neles. Ensinar língua portuguesa hoje é promover multiletramentos, lidando com vários gêneros e modos. Imagem, vídeo, hipertexto. Mini resumo. Linguística, ciência descritiva da linguagem, não é caça ao erro. Gramática descritiva, explica o que os falantes fazem. Normativa, recomenda o que convém em contextos formais. Ensino eficaz, integra leitura, análise e produção, com foco no gênero e na multimodalidade. Menos regra solta, mais sentido no texto. Para finalizar, um quadro comparativo. Aspecto: gramática descritiva, sua natureza. Estudo científico da língua tal como é usada. Finalidade: explicar a estrutura e o funcionamento da língua em diferentes contextos. Método: observa a fala e a escrita reais, descreve irregularidade e variações. Visão da língua: língua é dinâmica, heterogênea e histórica. Todas as variedades têm legitimidade. Erro: só ocorre quando há falta de comunicação. Falha: variação linguística, reconhecida como parte constitutiva da língua. Regional, social, histórica e situacional. Função social: promove compreensão da língua como prática social e combate ao preconceito linguístico. Exemplo: os meninos segue uma regra de concordância produtiva em várias regiões. Agora vamos para a gramática normativa. Natureza: conjunto de regras prescritivas que definem o uso correto. Finalidade: uniformizar o uso da língua em situações formais e de prestígio social. Método: baseia-se em modelos literários e na tradição culta, latim, escritores clássicos. Visão da língua: língua é fixa e deve seguir normas estáveis, variações são vistas como desvios. Erro: qualquer afastamento da norma padrão é considerado um erro. Variação linguística: desvalorizada ou apagada em prol do padrão único. Função social: fornece um código comum de prestígio, necessário em contextos oficiais, escola, trabalho, concursos, universidade.
Exemplo: os meninos foram, o único registro aceito como correto na escrita formal. Fechando, esse assunto, enquanto a gramática descritiva explica a língua em sua diversidade, a normativa estabelece um padrão de prestígio para usos formais. Uma observa, a outra prescreve. Juntas, mostram que a língua é tanto ciência quanto convenção social.